Fala, meu povo, tudo certo? Hoje nós vamos fazer um vídeo leve. É daqueles vídeos pra gente não se estressar, né? Pelo menos não se estressar muito. Não, vamos fazer um vídeo bacana hoje, tá? Assim, um dos autores que eu costumo dizer que faz livros de e-mail são livros pra gente desligar, pra gente não se estressar, ou pra gente encaixar no meio de leituras mais profundas. É o Harlan Coben, tá? O Harlan Coben consegue escrever grandes histórias, tá? Com plots investigativos, histórias fechadas e histórias que fazem parte de um universo maior, tá? E dentro dessas histórias é muito difícil tu não te envolver, porque ele tem uma escrita muito ágil, é uma escrita muito rápida, e ele consegue fazer esses plots. É impossível tu parar de ler essa porra, tá? É impossível, tá? Eu tenho muita coisa dele em casa, muita coisa. Eu li muita coisa dele, tá? Eu dei um tempo, porque o Harlan tem uma fórmula de bolo, tá? E essa fórmula de bolo dele, ele é uma fórmula que ela, à medida que tu vai lendo, tu vai percebendo que sempre tem aquela cortina de fumaça e tal. É muito difícil tu descobrir, porque apesar de todos os finais e todas as coisas que ele escreve serem muito condizentes com a história que está sendo contada, é basicamente impossível tu descobrir o final, tá? Então é isso aí. Ele cria um plot, ele cria uma história, aquela história vai se desenrolando, então tem várias coisas que vão acontecendo no meio do caminho, tem um monte de trama paralela para chegar no final e te dar a grande virada. De todos os livros que eu li dele até hoje, eu não consigo descobrir nenhum. Nenhum. E vou dizer para vocês, todos os finais dele são muito bem feitos, tá? Muito bem feitos. O cara realmente escreve muito bem. Ele tem umas viradas de mesa muito boas, tá? E faz todo sentido. Só que, como eu disse, é um pouco cansativo depois de um determinado período de tempo que você está lendo aquilo. Mas realmente é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Bom, posto tudo isso, tá? E feito essa babação de ovo, é óbvio que, dentro desse universo que o Harlan criou, os streamings iriam começar a produzir séries dos livros dele, certo? Óbvio, ou séries ou filmes, tá? Eu vou me privar, vou me fechar mais nas séries, porque está sendo produzido muito mais séries, tá? Vai ser alguma coisa de filme, provavelmente, mas eu vou ficar mais nas séries, que é o que eu tenho assistido, tá? Eu assisti basicamente todas as séries que estão saindo. Então tem dois streamings principais que estão pegando as séries dele, tá? Que é a Netflix, que é a que mais tem, e a Amazon Prime. Antes disso, aquele xalá, né? Se inscreva no canal, dê o joinha, compartilha aqui embaixo links úteis, grupo de WhatsApp e de Telegram, ok? E a possibilidade de se tornar membro colaborador do canal com planos a partir de 1,99, tá? Não se esqueça dos projetos de lives com meu brother Andrew, aqui, né? A cada 15 dias, em cada canal. E os links para compras na Amazon, ok? Acho que eu nunca dei os recados tão rápido, né? Mas antes de qualquer coisa, dê o joinha. Deu o joinha? Não economizou no joinha? Então tá bom, então agora vamos falar sobre isso. Vou tirar o primeiro streaming da nossa frente, tá? Que é a Amazon Prime, ok? A Amazon adaptou uma temporada e só vai adaptar essa temporada, só vai adaptar esse livro, porque já foi cancelada a série, do personagem Mickey Boliter, tá? Ele é sobrinho do Myron, que é o personagem de uma série de livros do Harlan, ok? Então, ele adaptou o livro Refúgio, tá? Que teria uma sequência. Então, se você assistir, eu gostei muito da temporada, até, mas ela é uma série mais infanto-juvenil, tá? Mas eu achei muito bacana, tá? E a Edi mandou para mim o segundo livro da série, que é esse aqui, tá? Que é uma questão de segundos. Ele vai linkar direto com os acontecimentos do Shelter, então, que é o refúgio, tá? Então eu vou ler esse aqui porque eu quero saber o que acontece. Porque a série, ela termina num plot, né? O plot dá no final, no último episódio, tal, para dar continuidade à segunda temporada, e a Amazon cancelou. Porque a Amazon é dessas, né? Ela cancela e não tá nem aí. Então nós estamos aí. Então esse aqui é a continuação do Refúgio. Se você só olhou aquela série lá, esse aqui vai dar continuidade àquilo, porque a Amazon cancelou já, né? Eu não sei porque cancelou, cara, mas eu gostei muito da série, ela foi muito bem feita, tá? Tem algumas alterações ali e tal, que eu sei que altera, porque o Myron aparece nessa série de livros, mas como os direitos do Myron estão vendidos para Netflix, eles tiveram que substituir o sexo dele, que daí na verdade ela se torna uma mulher, enfim, essas coisas. Mas a série é muito boa, tá? Então, falando sobre a Amazon, a gente vai para juntar tudo agora na Netflix. Então a Netflix tem 11 séries, tá? 11. Eu vou botar em ordem de lançamento, ok? A primeira delas é a Safe, tá? A Safe foi produzida em 2018 e ela não tem livro, tá? Ela foi feita especificamente para a TV, ela foi feita só para a Netflix, tá? E ela tem o Michael C. Hall, o famoso Dexter,
como personagem principal. Então, assim, a série acompanha Tom Delaney, um cirurgião pediátrico e viúvo que vive em uma comunidade fechada. Quando sua filha adolescente desaparece misteriosamente, Tom inicia uma busca desesperada por respostas, revelando segredos obscuros sobre as pessoas do seu redor. Michael C. Hall e Amy James Kelly encabeçam o elenco. Eu gostei muito da série, tá? Ela é muito boa. Eu não vou dizer necessariamente o que acontece episódio a episódio, tá? Porque senão vai perder a graça. Mas essa aqui foi a primeira que foi produzida, tá? Gostei bastante. Todas estão disponíveis na Netflix, tá? Nenhuma delas saiu fora. Então, se vocês quiserem assistir, fica a dica aí, ok? Logo depois dela foi produzido Silêncio na Floresta, tá? Que ela é ambientada na Polônia, né? A trama segue o promotor Paweł Kopinski, que ainda lida com o desaparecimento de sua irmã há 25 anos. Novas evidências surgem conectando um caso atual ao desaparecimento, levando Paweł a confrontar verdades dolorosas do passado. Bom, o que acontece na Netflix? A Netflix tem a Netflix Internacional, então, tá? Que ela dividiu as séries do Myron para cada uma das sucursais, então, que fazem as produções. Então, nós temos a produção espanhola, nós temos a produção polonesa, nós temos a produção inglesa, e cada uma delas vem fazendo o seu Harlan verso. Tá? Que são os mesmos personagens, são na verdade os mesmos atores que vêm aparecendo em cada uma dessas produções. Então, O Silêncio na Floresta, que é um livro do Harlan, se vocês forem ler o livro, tá? Ele vai ter outros nomes, mas o plot, a história é o mesmo. Tá? Então, assim, O Silêncio na Floresta eu não li, mas quando eu vi a série, que eu descobri que então que é do Harlan, eu fui olhar justamente a série porque eu não tinha um livro na época. Então eu fui ler o livro e tal, aquela coisa. E ela é lenta. A série é lenta. Mas o plot é muito bom. Muito bom. Tu não descobre. Realmente tu não descobre. Tu vai andando e tal, vai mostrando os personagens, vai mostrando o que acontece ali naquela, né, naquele desaparecimento, aquela coisa toda e tal, vai mostrando toda a investigação dentro daquilo que vai acontecendo e tal. Mas ela é um pouco lenta. Essa série aqui é um pouco lenta, mas ainda assim o plot final, os 2 últimos episódios da série são muito bons, muito bons. Ele fecha todas as pontas, encerra todo o negócio e tal. É muito bacana, tá? Então esse aqui eu recomendo assistir, tá? Por isso que eu tô botando em ordem de produção, né? 2018, agora nós vamos para 2020. O próximo, em 2021, seria O Inocente. Essa aqui, para mim, é a melhor delas, tá? É a produção espanhola, tá? Após se envolver acidentalmente em uma briga fatal, Mateu Vidal passa 9 anos na prisão. Ao tentar reconstruir sua vida com sua esposa Olivia, um telefonema perturbador desencadeia uma série de eventos que revelam segredos sombrios de uma conspiração mortal. É excelente essa série aqui, foi a primeira que eu assisti. Foi a primeira série que eu vi da Netflix de uma obra do Harlan, foi essa aqui. Toda a produção, as interpretações é muito, muito boa mesmo. A série é excelente, tá? O livro eu não tenho. Eles dizem que é um dos melhores livros do Harlan, esse aí, O Inocente. Tanto é que ela tem uma pegada meio Conde Monte Cristo, né? Porque o cara também vai preso, não sei o que e tal. Aí tu fica na dúvida se o cara foi preso inocente, se ele não foi preso inocente, não sei o que e tal. Então eu achei muito bacana, muito bacana. Essa aqui eu recomendo vocês assistirem de cara. Se vocês querem começar por alguma série, O Inocente é a melhor delas. Já anotem aí e já vão atrás dela. Depois vocês me agradecem. Essa aqui é a melhor série. Vocês estão sem série nenhuma para assistir na Netflix, vão nessa aqui. Que essa aqui não tem errado. Não tem errado, tá? A próxima que aparece então em 2021 é Desaparecido para Sempre. Bom, Desaparecido para Sempre, eu tenho o livro, eu li o livro, tá? Então ela é da francesa, tá? É da sucursal francesa da Netflix. Então ela diz o seguinte, ó. Guilherme Lucchesi acreditava ter deixado para trás as tragédias de sua vida, incluindo a morte de seu primeiro amor e de seu irmão. 10 anos depois, sua nova namorada desaparece durante o funeral de sua mãe, levando-o a uma busca que desenterra segredos do passado. O que acontece isso aqui, cara? O livro é excelente, tá? O livro é muito bom, tanto é que é um dos mais longos do Harlan. Mais longo não, tem 317 páginas. Todos os livros do Harlan têm isso aí, tá? Esse aqui tem 317, o outro aqui tem, que eu vou mostrar para você, tem 263, o outro aqui embaixo tem 313, depende até um pouco da diagramação, mas é sempre em torno disso. Mas o Desaparecido para Sempre, tá? O personagem principal é o Will, tá? Então muda o nome, tá? O problema disso aqui é que é o seguinte, ó. Tem um cara, que aparece que eu não vou dizer qual é, que é o... Ele simplesmente altera totalmente as personalidades dos personagens. Tudo.
Então ele vai até um determinado momento, até a noiva do cara desaparecer. Quando a noiva do cara desaparece, parece que é outra série. Parece que é outra coisa. Tanto que acho que a Bárbara, do grupo de WhatsApp, estava lendo aquilo ali, eu ainda disse pra ela: termina de ler o livro, eu tenho certeza que tu não vai descobrir o que é. E realmente ela não descobriu o que é. E se tu quer passar raiva, vai olhar a série. Só pra tu ficar bravo. Vai olhar a série pra tu ficar puto. Porque tu fica puto, cara. Eu tava muito bravo. Tanto assim, a Carol ainda, quando sai a série, ela sempre pergunta pra mim: tu leu isso aqui? Porque senão eu vou olhar sozinho. Porque senão eu fico puto, né? Eu deixo ela braba também. Então, né, eu já nem olho mais sério com ela. Tanto que a gente tá olhando uma agora, que por isso que me deu a ideia de fazer isso aqui, a gente tá olhando uma agora que eu não li ainda. Tá? E ela tá muito bacana. Vocês não. Por isso que dá pra gente fazer um conteúdo nesse sentido. Então, assim, Desaparecido para Sempre, eu recomendo a vocês lerem o livro, e se vocês quiserem ficar bravos, assistam a série. É uma das mais... Não assistam a série. É uma das mais fracas que eu vi do Harlan até hoje. Essa Desaparecido para Sempre é muito ruim. Muito ruim. Tá? A próxima é o Fique Comigo. Tá? Fique Comigo diz o seguinte, ó. Em Fique Comigo, a vida de 3 pessoas, uma fotógrafa, um detetive e uma mãe suburbana, é abalada quando segredos do passado ressurgem, conectando-os a um caso desaparecido não resolvido, colocando-os em perigo, em um perigo iminente. Cush Jumbo, James Nebbit e Richard Armitage aparecem no elenco. Essa aqui é a sucursal inglesa que faz esses aqui, tá? Esse aqui eu tinha esse livro aqui, mas eu passei ele para frente, tá? Eu doei esse livro aqui. Então, eu acho que ele ficou muito próximo do livro, muito próximo, que foi feito em 2021 também, mas tem algumas alterações sutis nos personagens. Acho que mais para fechar a conta, para agradar um certo público ali, sabe? Eles colocam algumas coisinhas, sabe? Tem algumas, sabe? Essa aqui eu não curti muito. Eu prefiro o livro também desse aqui. Mas ainda é uma boa série a ser assistida, tá? De novo, ela tem um plot investigativo, tu não descobre o que é. Ela mantém o plot final, tá? A investigação roda igual até o fim, é tudo igual. Mas eu acho que são pequenas coisas que vão acontecendo durante o livro, porque assim, ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Deixa eu pegar esse Desaparecido para Sempre. Sabe o que é o negócio? Aqui é o seguinte, ó. Vocês vão pegar o livro aqui, ó. Deixa eu abrir o capítulo inicial de um livro aqui, que fica mais fácil de mostrar pra vocês. Se vocês pegar o capítulo 7, ó. Aqui, esse aqui é o capítulo 6, ó. Então ele vem com... Conversa, aí ele chega aquele puff, ele dá a última frase e ele te deixa preso pro capítulo 7. Então o Harlan sempre deixa o gancho. É difícil ele não deixar o gancho. Então ele vem de novo aqui, ó, aqui tem um suspiro para tu poder parar de ler aqui então, né, para tu não ficar preso. Vem aqui de novo e tal, vem passando, ó, aqui tem mais um suspiro dentro da leitura, um monte de diálogo, ó. Então ele vai tocando diálogo, vai tocando diálogo, olha só. E aqui, ó, puf, então desligou, pá, vem um outro gancho pro capítulo 8. Então assim ele vai. Tanto que ele é conhecido como o autor das Noites em Claro, porque tu não consegue parar de ler essa porra. E esse é o negócio dele. Só que quando tu pega uma série que faz um andamento talvez mais lento do negócio, parece que tu não reconhece a leitura do autor. Parece que tu não reconhece o autor na câmera. O Fique Comigo, ela vai muito, muito na linha do Silêncio na Floresta, que foi a polonesa que eu citei antes. O próximo que é o Confie em Mim, tá? O Confie em Mim, que é esse aqui, o livro é excelente, tá? E esse aqui foi feito pelo núcleo polonês, que diz o seguinte: situado na Polônia, a série segue uma comunidade abalada pelo desaparecimento de um jovem de 18 anos, enquanto os pais tentam descobrir a verdade, segredos obscuros vêm à tona, revelando o quão pouco eles realmente sabem sobre seus filhos. Só que aqui a gente tem o papel do pai, o papel da mãe. Então o Harlan cria uma teia nesse sentido, que isso não fica bem explicado na série. Acho que aqui o livro continua sendo melhor porque é bem melhor desenvolvido os personagens. Aqui tem até uma marcação que eu fiz aqui, que eu acho que tem um negócio que fala sobre a questão do papel do pai e do filho, acho que é aqui, deixa eu ver. Ó, aqui ele fala sobre os adolescentes, ó. Todos eles se parecem com aquelas roupas pretas, aquelas caras fechadas, como se estivessem putos, só porque tem tudo na vida. Fica difícil ser solidário, porque aqui as pessoas se drogam para fugir da realidade em que vivem. Mas esses garotos estão fugindo de quê? Da casa maravilhosa em que moram? Dos pais que tanto os amam? A ambição é um estímulo natural para quem não tem nada.
sabemos aonde queremos chegar. Ele faz algumas críticas, de leve, nada demais, é Harlan Coben, né? Sobre essa situação. São jovens de classe média alta, que aqui, nesse caso aqui, por exemplo, são ingleses do livro, né, mas lá então na Polônia, que se drogam, que vendem drogas, não sei o que e tal, e que no fim das contas estão dentro de um contexto onde ele tem tudo. E eles ficam chorando como se não tivesse nada. Os jovens dinâmicos, cara, é isso aí. Ali mostra exatamente isso, tá? Então aqui a gente tem o Confia em Mim, eu recomendo, tá? Mas ainda assim, apesar dessas alterações, eu recomendo. Inclusive tem uma outra fala que eu marquei aqui também, que é por isso que eu faço essas marcações, olha só isso aqui, ó. Procurar explicar o inexplicável, e talvez até conseguisse se o comportamento humano não fosse tão complexo. Dois irmãos são criados exatamente da mesma maneira e se tornam adultos completamente diferentes. Um gentil e afável, o outro um assassino. Há quem diga que é uma programação genética, a vitória da natureza sobre a cultura. Mas às vezes o caso nem é esse. Trata-se apenas de algum acontecimento aleatório que altera a vida de uma pessoa. Algo no vento que se mistura à química cerebral dela, qualquer coisa. E então, depois da tragédia, procuramos explicações. E mesmo que encontremos, não passaram de teorias. Foda, né? Então, aí. Recomendo Confia em Mim, tá? Vocês podem assistir também. Ela não é ruim, não deixa ninguém puto, né? Mesmo que você tenha lido o livro. Só tem algumas mudanças de etnia. Não, mudança de etnia não, tem mudança de sexo só. Mas fora isso, é bem tranquilo, tá? A próxima então é de 2020, Não Fale com Estranhos. Na história, Adam Price leva uma vida perfeita até que uma estranha revela um segredo chocante sobre sua esposa. À medida que ele investiga, descobre uma teia de mentiras e conspirações que ameaçam destruir a sua família e sua vida. Nesse caso aqui nós temos o principal, então, é o Armitage, que também foi o principal na outra, que eu comentei aqui, que é do núcleo inglês, que é a Fica Comigo, né? É o mesmo que tá. Então, o mesmo núcleo, basicamente, de personagem, com algumas alterações e tal, mas ele é o personagem principal dessa aqui. Esse aqui eu não li o livro, tá? Mas eu gostei muito dessa série aqui. Essa aqui, pra mim, foi muito boa. Então, aí que tá. Se você não leu os livros do Harlan e não conhece as fórmulas, não conhece a literatura dele, pode ir de boa, tá? Não tem mistério nenhum, é muito bom mesmo, tá? Então, essa aqui é bem bacana mesmo, pode ir também. A Grande Ilusão, esse livro aqui eu dei de presente pra Ju, né? Mandei pra ela. Ela diz o seguinte, ó. Maya Stern, uma ex-capitã militar, está lidando com o assassinato de seu marido Joe. Ao instalar uma câmera para monitorar sua filha, ela vê imagens perturbadoras que a levam a questionar tudo o que sabia sobre o marido e a investigar segredos perigosos. Como sempre, uma obra-prima repleta de suspenses e crimes intrigantes. Essa aqui também é do núcleo inglês, tá? Eu acho que ela ficou muito próxima da obra, muito próxima mesmo. E vou dizer pra vocês, A Grande Ilusão foi o primeiro livro do Harlan que eu li. Inclusive eu mandei pra Ju e disse, só esse aí foi o primeiro livro que eu li, e eu tenho certeza que tu vai cair os butiá do bolso, como diz aqui no Rio Grande do Sul. E realmente a Ju ficou apavorada, porque tu não descobre quem é impossível descobrir o que acontece. O plot é muito bom. Existem algumas coisas ali no meio do caminho só, que obviamente que a personagem principal é quase imorrível. No livro tem um pouco mais de ação, né? Uma ação, assim, umas perseguições e tal, uma coisa um pouco mais visceral, mas a série é muito boa também. Também recomendo para vocês que vocês assistam também. Então agora nós estamos indo para as últimas 3, tá? Próximo é Que Falta Você Me Faz, que essa aqui eu não assisti ainda, tá? Essa aqui tá lá, mas eu não assisti ainda. E essa aqui eu não li o livro. A detetive Kate Donovan ainda é assombrada pelo assassinato de seu pai e pelo desaparecimento de seu noivo Josh há 11 anos. Quando ela encontra o perfil de Josh em um aplicativo de namoro, sua busca por respostas a leva a desvendar uma rede de mentiras e perigos. Eu olhei... A gente começou a olhar isso aqui. Mas... não sei, cara. Essa aqui é de 2025, tá? Ela estreou esse ano. Não sei, não me pegou. Essa aqui especificamente não me pegou. Não fui muito além, não. Vou recomeçar a assistir, até vou te uma Carol pra gente recomeçar a assistir essa aqui depois de olhar essa última que a gente tá terminando. Porque nesse momento agora a gente tá olhando apenas um olhar, tá? Que é essa aqui, ó. A vida de Grace destruída quando ela descobre que seu marido foi sequestrado e que seus filhos estão sendo ameaçados, revelando seu trauma do passado. A série agora ela tá se passando o seguinte, ela é do núcleo polonês, tá? Só pra vocês terem uma ideia, para eu poder assistir esses núcleos poloneses, obviamente eu não assisto no idioma original, não é possível escutar polonês. Desculpem.
Eu sou preconceituoso com relação a isso. Não consigo. Então, boto para inglês, tá? Então, como eu não li o livro desse aí, tá? A série tá muito bacana, ela tem uma produção legal, e ela se passa, foi um concerto de rock que se passou numa siderúrgica, houve um incêndio, e nesse incêndio 28 pessoas faleceram e teve uma sobrevivente. Essa mina que sobreviveu, ela perdeu, tá sem memória, ela não consegue lembrar do que aconteceu naquele período ali, tá? E aí vai contando a história do agora, que o marido dela sumiu, foi sequestrado o marido dela, porque ele tem algum segredo que a gente não sabe qual é ainda, porque nós estamos agora, faltam 2 episódios para terminar, e tem uma trama que está correndo paralela, que é mostrando que ela tem alguma coisa a esconder. Então, vejam bem, nós temos um acontecimento no passado, tá? Que é o incêndio da siderúrgica. Esse incêndio desencadeou alguma coisa com o marido dela, porque teve uma foto que ela descobriu, a suposta perda de memória dela, então, que é a linha narrativa que conta dela, e o sequestro do marido. Fora outros personagens que vão ser a cortina de fumaça que ele cria. É isso que o Harlan faz. Essa é a fórmula de bolo dele. Tá? Então ele pega um evento principal, cria 2 ou 3 tramas paralelas que vão correr juntos, que vão se encontrar lá na frente, e vai botando os personagens secundários no meio do caminho para confundir todo mundo. Ele faz isso em todos os livros, e ele acerta todos, porque tu não consegue descobrir nada dessa porra. Pode dizer o que quiser, cara. Se alguém chegar para mim e dizer assim, eu matei antes, das duas uma, ou leu muito Harlan, ou ele errou a fórmula, ou tá repetindo alguma coisa, porque é impossível. E vou dizer, dos livros que eu tenho aqui, nenhum deles tirou uma cartada do nada, sabe? Não vi ainda, tá? Mas enfim, fica a dica. Se a série terminar com um final ruim, eu comento com vocês depois, tá? Mas por enquanto tá muito bacana mesmo, tá? Apesar de ter umas atitudes meio burras de alguns personagens, mas isso aí tem, o ser humano é meio burro, né? Mas vamos lá, e por último, tá? É a série Selada, que esse aqui foi o que a Edi mandou pra mim também de presente, tá? Ela mandou pra mim esse aqui, e esse aqui eu não li ainda, tá? Que diz o seguinte, ó. Por fim, temos a Cilada, que é ambientada na Argentina. A série segue a jornalista Emma Garay, ou Garay, especializada em expor criminosos que escapam da justiça. Ao investigar o desaparecimento de uma jovem de 16 anos, Emma se vê dividida quando o principal suspeito é alguém próximo a ela, levando a questionar sua lealdade e a verdade. Essa aqui é a primeira série feita na Argentina. De todas as outras, nenhuma delas foi feita na Argentina, tá? Eu achei muito legal isso, tá? Porque vocês imaginam que daqui a pouco nós vamos ter histórias do Harlan sendo feitas aqui no Brasil. E eu achei isso muito bacana. Porque tem, se eu não me engano, foram 32 obras que foram compradas pela Netflix, tá? Inclusive, o núcleo do Myron Bolita foi tudo comprado pela Netflix, tá tudo pronto, é só começar a ser feito. Eu tenho alguns outros aqui que eu gostaria muito que fosse feito, tá? Esse aqui, Até o Fim, tá? Que ele diz o seguinte, ó. O detetive, esse aqui foi o último que eu li dele. O detetive Nep Dumas nunca foi o mesmo após o último ano do colégio, quando seu irmão Léo e a namorada Diana foram encontrados mortos nos trilhos de uma ferrovia. Além disso, Mauro, o amor de sua vida, terminou com ele e desapareceu sem justificativa. Por 15 anos, o detetive procurou a ex-namorada e buscou a verdadeira razão por trás da morte do irmão. Agora parece que finalmente há uma pista. As digitais de Mauro surgem no carro de um suposto assassinato e Nep embarca em uma jornada por explicações que levam a mais perguntas sobre a mulher que amava, os amigos da infância que pensava conhecer e a base militar próxima à sua casa. Em minhas investigações, Nep percebe que as mortes de Léo e Diana são mais sombrias e sinistras do que ele ousava imaginar. Tá? Então, Até o Fim, eu gostaria de ver adaptado. Tá? Esse aqui que foi um dos últimos que ele fez também, O Menino do Bosque, é esse aqui. Há 30 anos, o menino foi encontrado vivendo na mata como uma verdadeira criança selvagem. Ao ser interrogado, ele não sabia de nada sobre seu passado. Agora, já adulto, Wild ainda não tem nenhuma lembrança confiável sobre suas origens. Quando Naomi, uma garota que mora nos arredores da floresta, desaparece, ninguém parece levar a sério seu sumiço, nem mesmo seu pai. Até que Hester Kremstein, nem tem uns nomes assim que eu vou te dizer, né? Uma famosa advogada criminalista com quem Wilde tem uma trágica conexão, fica sabendo que a jovem era vítima de bullying na escola. A Hester é uma personagem que aparece em outros livros, tá? Então ele faz isso. Ele pega... Essa criminalista já aparece em outros livros. Não vou dizer quais, mas ele aparece em outros livros.
Ela então pede que o Wilde, que use suas habilidades e seu instinto especial para ajudá-la a descobrir seu paradeiro da menina. Esse livro aqui tem continuação, tá? Tem continuação. Ele termina muito bem, inclusive, esse livro aqui, tá? Só que ele deixa uma ponta para um outro que tem uma continuação. O Não Conte a Ninguém, que é um dos melhores que eu li dele, tá? Um dos primeiros, esse aqui foi a Marta que mandou para mim. Esse aqui, os 6 anos depois. Foram os que a Marta. A maioria desses aqui foi a Marta que mandou para mim também, tá? Mas esse aqui é muito bom. O Não Conte a Ninguém do seguinte: há 8 anos, enquanto comemoravam o aniversário de seu primeiro beijo, o Dr. David Beck e sua esposa Elizabeth sofreram um terrível ataque. Ele foi golpeado e caiu no lago inconsciente. Ela foi raptada e brutalmente assassinada por um serial killer. O caso volta à tona quando a polícia encontra 2 corpos enterrados perto do local do crime, junto com um taco de beisebol usado para nocautear David. Ao mesmo tempo, o médico recebe um misterioso e-mail que aparentemente só pode ter sido enviado por sua esposa. Esses novos fatos fazem surgir inúmeras perguntas sem resposta. Como David conseguiu sair do lago? Elizabeth está viva? E se estiver, de quem era o corpo enterrado 8 anos antes? Por que ela demorou tanto tempo para entrar em contato com o marido? Na mira do FBI, como principal suspeito da morte da esposa e caçado por um perigosíssimo assassino de aluguel, David Beck contará apenas com o apoio de sua melhor amiga, a modelo Shauna, da célebre advogada Hester Cranston, e de um traficante de drogas para descobrir toda a verdade e provar sua inocência. Não ia dizer, acabei de falar. Mas enfim, vocês entendem que eles estão, é tudo no mesmo universo, tudo na mesma linha temporal. Então esse aqui eu gostaria de ver também, adaptado. E 6 anos depois, como eu já falei antes, que esse aqui eu acho que é um dos melhores. Jake Fisher e Natalie Everett se conheceram no verão, eles estavam em retiros diferentes, porém próximos um do outro. O dele era para escritores, o dela para artistas. Eles se apaixonaram e juntos viveram os melhores meses de suas vidas. Foi por isso que Jake não entendeu quando Natalie decidiu romper com ele e se casar com Todd, um ex-namorado. No dia do casamento, ela pediu que Jake os deixasse em paz e nunca mais voltasse a procurá-la. Jake tentou esconder seu coração partido e dedicar-se integralmente à carreira de professor universitário e assim manteve sua promessa durante 6 anos. Ao ver o obituário de Todd, Jake não resiste e resolve reaproximar de Natalie. No enterro, em vez de sua amada, encontra uma viúva diferente e logo descobre que o casamento de Natalie e Todd não passou de uma farsa. E a partir dali ele começa a corrida. É muito bom isso aqui. Então, minha gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou dando dicas para vocês de série nesse momento. Séries com adaptações literárias, né? Mas eu acho que o Harlan é uma leitura muito, muito bacana para momentos onde talvez vocês estejam entrando numa ressaca literária, onde vocês passaram por uma obra muito pesada, onde talvez vocês leram uma coisa, sabe, que deixou vocês meio, sabe, depois vocês saíram num calhamaço e não estão a fim de encaixar outro, sabe, vocês querem pegar uma leitura mais leve, alguma coisa que não seja tão pesada, eu sugiro o Harlan Coben. Sempre sugiro, é uma literatura de meio, uma literatura que deixa vocês ok para encarar alguma outra coisa, certo? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e nos vemos no próximo. Forte abraço a todos e até o próximo.